Olá pessoal, aqui é o Dr. Samuel Lopes, sou médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ortopedista, especialista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em cirurgia do joelho pela SBCJ. Estou aqui para falar um pouco sobre a anatomia do joelho, trazer um pouco aí das aplicações práticas da anatomia na tomada de conduta em relação a algumas lesões específicas, falando das lesões mais comuns aí do joelho no nosso dia a dia, da prática clínica. E para começar, então, a gente tem aqui, para mostrar um pouquinho da anatomia topográfica do joelho, quando a gente tem essa visão anterior do joelho, que a gente tem músculos, ossos, tendões, ligamentos, e é um pouquinho disso que a gente vai estar mostrando. E aí, se a gente partir, então, para dissecar essa imagem e olhar para a nossa anatomia óssea, nós vamos ver aqui o fêmur distal, a patela nessa formação anterior, tíbia proximal e fíbula proximal, como os ossos aí mais importantes e com todos os seus pormenores para a formação do joelho, nosso arcabouço ósseo. Nós temos diversos músculos ao redor da articulação do joelho. Então nós temos aqui o músculo quadríceps, a musculatura posterior com os isquiotibiais, o trato iliotibial está aqui lateralmente. Distalmente nós teremos aqui na face posterior o tríceps sural, com o gastrocnêmio medial e lateral, músculo solear, anteriormente o tibial anterior, todos aqui saindo dessa região próxima ao joelho. Mas o grande destaque, quadríceps, isquiotibiais, tendões da pata de ganso, se inserindo aqui medialmente. Então, essa estrutura toda é importante que a gente relembre e saiba que tem um contato muito importante, uma função muito importante para o joelho e para o seu adequado funcionamento. Quando a gente fala de circulação, a gente vai ter aqui principalmente a artéria femoral e seus ramos, a artéria femoral profunda. O joelho é inervado, é irrigado principalmente por ramos geniculares, então aqui na face anterior, saindo aqui de ramos da femoral, ramos da poplita, a gente vai ter um complexo genicular com esses ramos que são perfurantes e vão ser o principal nutridor da articulação do joelho. Nervos mais importantes em íntimo contato, o nervo tibial, que está aqui posteriormente de maneira bem central, está em íntimo contato com o feixe, artéria e veia poplítea. E nós temos aqui a separação também, que é o nervo fibular, já na face posterior e lateral do joelho, e vai se dividir em fibular profundo e fibular superficial. É um nervo super importante porque tem uma relação com lesões do complexo póstero-lateral do joelho, luxações do joelho, toda essa estrutura posterior vasculo-nervosa está em íntimo contato e em risco de lesão quando a gente fala de uma lesão multiligamentar ou de uma luxação, e eventualmente em fraturas do joelho também. Então a gente tem que sempre estar atento a essas estruturas. Partindo aqui para olhar mais dedicadamente as estruturas internas do joelho, nós teremos aqui toda a superfície de contato do fêmur, da tíbia e da patela é revestida por cartilagem. Então isso é super importante, é uma estrutura super importante, porque há um desgaste natural esperado dessa cartilagem ao longo da vida, e em situações em que há alguma predisposição idiopática, alguma situação de trauma, alguma lesão por fratura ou obesidade, dentre outros, e algumas doenças também, como artrite reumatoide, há um desgaste acelerado dessa cartilagem, aparecimento de doenças e da artrose, ok? Mas aí a gente falando das estruturas aqui intraarticulares do joelho. Em primeiro lugar, ligamento cruzado anterior. Uma estrutura super importante, todo mundo conhece, que tem a sua origem aqui na face medial do côndilo lateral do fêmur, uma inserção distal na tíbia entre as espinhas tibiais. A gente tem o ligamento cruzado posterior, que vem da face lateral do côndilo medial e se insere posteriormente na região proximal da tíbia, cerca de 1 centímetro, 1,5 cm distal.
E eles se chamam ligamentos cruzados exatamente por essa conformação em cruz ou em X, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Os outros ligamentos que a gente tem são os ligamentos colaterais. Aqui eu tenho o colateral lateral, que sai do epicôndilo lateral para se inserir lateralmente na cabeça da fíbula, posteriormente na fíbula. Ligamento colateral medial, do epicôndilo medial à superfície proximal da tíbia, cerca de 6 centímetros da superfície articular. Esse tendo um componente profundo, um componente superficial. E outras estruturas super importantes que são os meniscos. Menisco medial, menisco lateral. São estruturas fibrocartilaginosas, compostas principalmente por colágeno, que tem a função de absorção do peso, distribuição do peso sobre a superfície articular, aumento da congruência e da estabilidade do joelho. Então são estruturas super importantes para o funcionamento adequado do joelho. Uma vista posterior, a gente vai ver novamente cartilagem, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado posterior, e aqui chama atenção para a gente também o ligamento menisco femoral, que também tem uma importância para a estabilidade do menisco, tá? E para proteção do ligamento cruzado posterior. Agora, vamos partir um pouquinho para a prática, ver como que a anatomia aplicada a gente associa esses conceitos a lesões e a decisões cirúrgicas. Eu vou falar de duas mais importantes, que são as lesões de meniscos e lesões de ligamento. Então eu tenho aqui de novo aquela imagem do joelho, uma vista anterior. Aqui eu tenho anteriormente a inserção distal do tendão patelar. Aqui eu tenho o menisco lateral, com um menisco menor, mais circular. Aqui eu tenho o tendão do poplíteo. Aqui eu tenho uma região onde não há inserção capsular do menisco lateral, que a gente chama de hiato poplíteo, que dá um pouco mais de mobilidade para o menisco lateral. E aqui o menisco medial, que é o menisco, ele é um pouco maior, tá? Ele é menos discoide essa apresentação, e ambos os meniscos em forma de semicírculo. Importante lembrar da anatomia e composição do menisco. Ele é formado principalmente por colágeno tipo 1. Isso chama atenção porque ele é diferente da cartilagem, porque a cartilagem tem colágeno tipo 2. E aí isso é uma característica que tem implicações práticas em tratamentos, em suplementações, em medicamentos, quando a gente usa, por exemplo, um colágeno tipo 2 para lesões de cartilagem. E lembrar da anatomia, quando a gente fala de microanálise microscópica, que seriam os tipos de fibras que formam o menisco. Então a gente tem fibras circunferenciais, que fazem a periferia, é como a gente fala que é um arco de barril, e fibras radiais, que vêm da periferia para o centro do menisco. E essas fibras têm funções diferentes. E aqui nós estamos vendo aqui, então, olha, vasos. Isso vai ter uma importância, que eu vou mostrar novamente mais à frente. Então, onde que está a circulação e a irrigação do menisco? Só nessa região aqui, só na região periférica, que é o único lugar onde a gente tem, então, esses vasos penetrantes na periferia do menisco. Então, aquilo que eu falei, que o menisco funciona como um arco de barril, é porque ele tem uma contenção periférica feita por aquelas fibras circunferenciais. Então, a gente tem um peso, uma carga dissipada no centro do menisco, mas o menisco íntegro consegue suportar e distribuir. Quando há uma ruptura, ele perde essa capacidade e ele vai sendo, então, rechaçado para a periferia, e há uma sobrecarga sobre a articulação, sobre a cartilagem, e um desgaste aumentado progressivo dessa articulação. Quando a gente fala de exames, a gente vai lembrar novamente da anatomia, e é bem interessante porque os cortes coronal e sagital lembram muito os cortes que a gente vê da anatomia também. E aqui essa área hipointensa, essa área mais escura, e aqui também é onde a gente vê então o menisco. No caso eu estou vendo o menisco medial, aqui tem a região anterior, aqui a região posterior. E essa área escura ou hipointensa com um traço no meio, um pequeno corte ali, é onde eu vejo uma lesão do menisco. Aqui seria um menisco descolado, uma lesão
em alça de balde, onde o menisco está deslocado para a superfície, para o espaço intercondilar, para a região interna do joelho. E aqui novamente um outro corte, onde eu vejo essa área hipointensa, onde está aqui o menisco. Ok? Tipos de lesões, existem vários tipos, né? Padrões, cortes verticais ou longitudinais, cortes oblíquos, cortes horizontais que entram, né, no plano, né, horizontal do menisco, e lesões complexas têm diversos padrões de lesão. Quando a gente olha por artroscopia, é assim que a gente vê algumas das lesões, ó, são esses cortes no menisco, essas perdas da continuidade ou da integridade ao menisco que está aberto. E aí existem diversas opções de tratamento. E duas que são mais comuns aqui para a gente, para o nosso meio, que são a menissectomia e a sutura meniscal. Essa é muito importante, vem ganhando muito espaço nos últimos anos. E existe um porquê, porque a sutura preserva o menisco e preserva a anatomia. Então aqui eu tenho, quando eu falo que é importante, e para tudo em cirurgia, em tudo em medicina, a gente procura restaurar a anatomia e as funções normais. O menisco não seria diferente. Então a gente tenta sempre preservar ao máximo o menisco quando a gente está diante de alguma lesão. Então eu posso fazer uma menissectomia parcial, que é essa aqui, que eu removo pouca substância, eu não chego perto da cápsula articular, e eu removo só aquela porção mais central do menisco. Já diante de uma menissectomia subtotal, eu tenho uma ressecção que vai até uma porção mais profunda, próxima à cápsula articular. E na ressecção subtotal é quando eu removo, então, uma grande porção do menisco. Aqui eu removi todo o corpo do menisco, boa parte do corpo posterior, boa parte do corpo anterior. Isso implica um pior resultado, uma pior história natural para a evolução dessa degeneração articular. Então, em cima disso, a gente procura sempre que possível realizar o procedimento de sutura do menisco. Existem algumas indicações ideais, lesão aguda, pacientes jovens, lesões redutíveis, estáveis e na área vascularizada. Aí é aquilo que eu estava falando lá atrás. Os vasos só chegam na periferia e por isso eu chamo aquela região de zona vermelha. É onde então eu tenho um maior potencial de cicatrização de uma lesão do menisco. E aqui na área mais central é uma área branca que a gente chama, porque os vasos não chegam e logo a irrigação não chega, a chance de cicatrização é muito menor. E aqui uma análise por exame complementar que a gente consegue ver exatamente essa penetração dos vasos e essa divisão em zona vermelha-vermelha, vermelha-branca e zona branca-branca. Então é um dado anatômico que me direciona para uma expectativa de resultado de um reparo de uma lesão e de um resultado cirúrgico mais satisfatório e de uma tomada de conduta a partir de um dado anatômico. E aí existem diversas maneiras de fazer. Essa aqui é uma delas, em que a gente usa alguns dardos para fazer pontos e fechar uma lesão do menisco. Partindo para falar um pouquinho de lesão do ligamento cruzado anterior, uma das lesões mais comuns também no joelho, em especial em pacientes atletas. Então, quando a gente pega jogadores de futebol, vôlei, handebol, praticantes de dança, esqui, são esportes muito associados à lesão do joelho por conta dos movimentos de giro, e muitas vezes com o pé preso, ou movimentos específicos com rotação sobre o membro apoiado. Esse é o principal mecanismo. E aí a gente volta lá, o ligamento cruzado anterior está ali, do côndilo lateral para a região proximal da tíbia. E aí quando a gente vai partir para uma reconstrução, a gente tem que saber exatamente quais são esses pontos de ancoragem. E a gente tem uma série de referências do que a gente chama footprint, que é o local de inserção anatômico, tanto no fêmur quanto na tíbia, do ligamento cruzado anterior. Aqui a gente vai ter uma divisão que é super importante, que são as duas principais bandas do ligamento cruzado anterior. Ele tem bandas principais que são a anteromedial e a pósterolateral.
E isso tem uma implicação também biomecânica, porque essas duas bandas ficam mais tensas em situações diferentes. Então, quando eu tenho o joelho estendido, eu tenho a banda póstero-lateral mais tensa, e quando eu tenho o joelho fletido, a banda antero-medial é que está mais tensa. Isso implica funcionalmente, e a gente tem que saber qual que está lesada. Às vezes a gente pode ter lesão de uma delas, pode fazer reconstruções seletivas. De novo, o exame padrão para a gente avaliar é a ressonância magnética, em que a gente busca dentro da anatomia, dentro da posição normal do ligamento cruzado anterior, a integridade daquele ligamento ou a perda de continuidade do ligamento cruzado anterior, como a gente vê nessas imagens. As reconstruções do ligamento se dão por substituições por enxertos. Esses enxertos têm algumas fontes, o mais comum, uma retirada do tendão patelar, do terço central do tendão patelar, ou dos tendões de músculos flexores, semitendíneo ou grácil, são os que a gente mais utiliza. E aí existem todas as questões em relação à retirada desses enxertos sem impactar funcionalmente o paciente, e os pontos de inserção. Uma das principais complicações cirúrgicas da reconstrução do ligamento cruzado anterior é o mau posicionamento do túnel. Se eu coloco esse túnel muito anterior, aqui na tíbia, eu gero muita tensão e dificuldade de extensão para esse paciente. Já se eu erro muito na questão da posteriorização do enxerto no fêmur, eu posso levar a uma perda de flexão. Então, entender adequadamente a anatomia de onde eu vou inserir e fazer os meus túneis ósseos para a colocação do enxerto impacta diretamente no resultado cirúrgico e no sucesso desse procedimento. Partindo um pouquinho sobre lesões ligamentares complexas, nós vamos falar de cara da luxação de joelho. Não é um evento tão comum, mas quando acontece é um evento muito grave. É uma urgência ortopédica, uma urgência médica, e com risco de lesão de várias estruturas. E lembrando que a luxação é o quê? É a perda da congruência articular. Então a gente tem aqui uma luxação grave do joelho, uma luxação anterior porque a tíbia está anterior em relação ao fêmur e que gera uma deformidade como essa. É um procedimento de urgência, tem que ser resolvido o quanto antes, e existe um risco muito grande de lesão vascular. E aí a gente lembra lá da anatomia, eu falei lá no comecinho, que a gente tem uma relação íntima da artéria poplítea com a região posterior do joelho. E existem dois detalhes que a gente tem que lembrar. A artéria poplítea, ela fica presa proximalmente. Então aqui onde ela passa aqui pelo hiato dos adutores, que é o canal de Hunter, ela está presa. E distalmente, onde ela entra abaixo do músculo solear, ela também fica presa. Então quando eu tenho uma luxação do joelho, em que esse joelho perde a sua congruência, os ossos se deslocam, essa artéria vai acompanhar o movimento, gerando o risco de lesões. E aí a gente tem um padrão diferente de lesões da artéria poplítea de acordo com a direção da nossa luxação. Uma luxação anterior, eu tenho o risco de lesão da íntima, uma lesão endotelial, tá? Uma lesão por estiramento. E já uma luxação posterior, eu tenho um risco muito maior de ruptura franca da artéria poplítea. Ambos são muito graves. A diferença é que esse paciente com uma luxação posterior, uma ruptura da poplítea, ele chega com maior chance de já ter um déficit vascular na entrada no hospital. Enquanto que uma luxação anterior, se for uma lesão da íntima, pode por vezes passar sem ser diagnosticada e manifestar-se tardiamente. Então a gente sempre vai ter que suspeitar de uma lesão da artéria poplítea em função de uma luxação, por conta desses detalhes anatômicos que eu expliquei anteriormente. E falando um pouquinho dos ligamentos colaterais, a gente sabe que existem ali o ligamento colateral lateral, colateral medial, mas existe, na verdade, um complexo ligamentar, póstero-medial e póstero-lateral. Quando a gente fala aqui do póstero-medial, a gente pode citar que existem estabilizadores dinâmicos, ou seja, músculos que atuam ajudando a dar estabilidade medial para o joelho. Sartório, grácil, semitendino e a cabeça medial
do gastrocnêmio. E existem os estabilizadores estáticos, com destaque para o colateral medial e seus componentes superficial e profundo, e o complexo cápsula ligamentar póstero medial, com destaque para o ligamento poplíteo oblíquo. É uma anatomia mais detalhada, é mais para o especialista, mas que é legal da gente comentar aqui numa aula de anatomia. Mas lembrar que o principal é o colateral medial, mas existe esse composto cápsulo, esse complexo cápsulo ligamentar, que dá estabilidade medial para o joelho. De maneira análoga, quando a gente fala de complexo ligamentar póstero lateral, a gente consegue observar 3 camadas para a estabilização. Uma superficial, em que a gente tem a fáscia superficial lateral, o trato iliotibial e o músculo bíceps femoral, que é um músculo posterior, mas que se insere posteriormente e lateralmente na cabeça da fíbula. Uma camada intermediária formada pelo retináculo e também pelo ligamento patelo-femoral lateral. E assim, a gente chega na camada mais importante, que é a camada 3, a camada mais profunda, que é onde está, de fato, o ligamento colateral lateral, que vem aqui do epicôndilo lateral, a face lateral da fíbula, o ligamento poplíteo fibular, então que vem aqui da cabeça da fíbula e se inserindo proximamente ao tendão do poplíteo, e o tendão do músculo poplíteo. Todo esse complexo ele é super importante quando a gente fala de estabilidade lateral e póstero-lateral do joelho. São lesões raras, normalmente vêm associadas a luxações ou lesões complexas, mas que implicam muito em riscos e também em necessidade cirúrgica, e da gente entender detalhadamente essa anatomia para poder realizar algum reparo dessas estruturas. Partindo de uma análise por dissecção anatômica, a gente vê exatamente aquelas estruturas ali: ligamento colateral lateral, tendão do músculo poplíteo, ligamento poplíteo fibular. E é interessante lembrar que o nervo fibular está passando exatamente aqui. Então eu tenho, olha, lembrar quando eu for fazer qualquer tipo de procedimento que aborde o complexo póstero-lateral e a reconstrução do canto póstero-lateral, do risco de lesão associada, seja pela próprio trauma ou o risco de uma lesão iatrogênica quando eu faço um reparo. E aí, falando um pouquinho da anatomia, para a gente exemplificar, existem 2 técnicas mais famosas, aí mais utilizadas, existem diversas, para a reconstrução anatômica desse complexo ligamentar póstero-lateral, em que eu refaço o colateral lateral e o tendão do poplíteo, nessa técnica do Arciero, ou uma técnica mais consagrada, que é a técnica de Laprade, onde a gente tem, então, colateral lateral, eu refaço o poplíteo fibular e eu refaço o tendão do poplíteo, com os pontos exatos de inserção de cada um deles. E aí, mais uma vez, é fundamental saber anatomia. Era isso que eu queria passar um pouco para vocês, espero que tenham gostado e fiquem à disposição para nos procurar. Um grande abraço.